Pessoal, aula de hoje. Vamos direto para a aula. Então, fit with it. Bom, a aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o projeto de controlador. Assim como na modelagem caixa preta, que foi feita. Eu não lembro se foi na atividade 3 ou se foi na atividade. Foi na atividade 3 e atividade 4, na verdade, né? A gente utilizou as técnicas de modelagem caixa preta para poder fazer a identificação do sistema. Bom, e aquelas técnicas que nós utilizamos foram técnicas gráficas. O nosso objetivo aqui é introduzir o conceito de malha de controle ou malha fechada, tá? Então é quando você fecha a sua malha de controle ali, então, e impõe uma dinâmica, tá, para o seu sistema. Então ele não funciona mais como um sistema em malha aberta, que foi o que a gente trabalhou até agora. Nesse primeiro momento, a gente não vai preocupar em especificar como os critérios de desempenho do sistema em malha fechada. Essas especificações sobre como o sistema vai funcionar, como que eu melhoro o tempo de acomodação, como eu melhoro, como é que eu consigo reduzir o overshoot ou undershoot, o tempo de subida, esse tipo de critério mais detalhado fica para laboratório de teoria de controle no próximo semestre. Então, nosso objetivo aqui, ele é mais de conhecer e saber por que eu estou estudando análise e ver meu sistema em malha fechada, quais são os efeitos dessa malha fechada, do que propriamente na especificação do controlador. Bom, já que o nosso objetivo não é fazer uma especificação para malha fechada e avaliar o desempenho dessa malha fechada diante as características que foram especificadas, existem métodos similares em termos de metodologia, tá? Aos métodos utilizados na identificação caixa pretas visto ao longo da disciplina. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar métodos gráficos. Esses métodos gráficos existem algumas técnicas, na verdade, tem algumas tabelas que vocês tiram parâmetros do modelo e a partir desses parâmetros de modelo. Quais parâmetros de modelos que eu estou me referindo? Estou me referindo ao ganho estático, ao atraso do sistema e à constante de tempo do sistema. Então, uma vez que eu conheço o ganho estático do sistema, eu conheço o atraso do sistema e eu conheço a constante de tempo do sistema, a partir dessas três informações eu consigo então projetar um controlador, seja ele proporcional, seja o proporcional integral, que é o PI, e o proporcional integral derivativo, que é o controlador PID, tá? Vou ter especificação de performance e de desempenho? Não, mas eu consigo ter um ponto de partida para fechar então a malha de controle. É esse o nosso objetivo hoje, tá? Então, quais são os objetivos desse experimento? Bom, primeiro, nós estaremos trabalhando somente com sistemas super amortecidos. Então, as técnicas que são apresentadas aqui, elas só podem ser aplicadas em sistemas super amortecidos com atraso, tá? Então, vão ser sistemas super amortecidos com atraso. Além disso, projetar controladores do tipo proporcional e proporcional integral, que é o P e o PI, usando esses métodos gráficos. Programar a resposta temporal da malha fechada, avaliar a performance da malha fechada de controle. Então eu vou começar a utilizar índices. Pessoal, eu não estou conseguindo acompanhar de muito perto. Tem uns 2 semanas que eu não converso com o Walter. Alguém poderia me atualizar quem está fazendo a disciplina de teoria, a análise em teoria? Em que parte, em qual capítulo do livro aí vocês estão?
Alguém sabe me informar em que capítulo do livro vocês estão? Bom, sim, Gustavo. Ô, Lucas, depende do livro, né? Aham. Ele tá usando. É porque eu tô tentando acompanhar pelo Ogata, que eu identifiquei um pouquinho mais. E no Ogata seria capítulo 3, né? Agora, do Dorf e do Nise, eu tenho que olhar, eu não sei. Tá, do capítulo. Tá. É. Se surgir Sei alguns. que Se surgir a alguns. última aula, Sim. a última aula dele foi de erros de regime permanente. Beleza. Então é exatamente esse conceito aí, erro de regime permanente, que a gente precisa hoje. Então, ótimo. Se ele falou sobre isso já na aula teórica, tá perfeito aqui, não vai atrapalhar nada, que é onde vocês vão ter que calcular esse erro de regime permanente aí. Na verdade, esse erro de transitório e regime permanente. Então, ótimo. Bom, vamos lá então. Olha, revisão de métodos. Eu não copiei revisão de métodos aqui no Guia da Prática. O que eu vou estar fazendo? Eu vou estar escaneando um capítulo de um livro, que é um livro sobre projeto de controladores, e estou disponibilizando esse arquivo em PDF no SIGA A parte desse capítulo que a gente precisa para estar desenvolvendo a atividade aqui proposta. Então, vou deixar lá no SIGA A, vou fazer isso até no início da tarde, que é deixar esse arquivo aqui, projeto, sintonia de controladores PDF, que é o quê? Tem toda a revisão de métodos, porque há várias, vários gráficos e tabelas, ok? Então, esse material aqui, o guia de prática, ele ia ficar muito extenso se eu entrasse com tudo e ia faltar informações para vocês. Para evitar disso, eu estou colocando a fonte original, que foi a qual eu usei para estar montando a prática de hoje. Então, esse arquivo, então, toda a revisão de métodos, tá, relacionados a projeto e sintonia de controladores, estará nesse arquivo que eu estarei disponibilizando aí no SIGA A. Bom, sistema fanplate. Vamos utilizar o sistema fanplate, que a gente já viu qual é, e vamos estar fazendo isso utilizando aqueles parâmetros do guia de prática 3. Então, toda simulação ocorre com aqueles parâmetros que foram apresentados no guia de prática 3. Por quê? A gente precisa que esse sistema tenha uma resposta de sistema superamortecido. Então, lá eu mexi nos parâmetros para caracterizar o sistema fanplate como um sistema superamortecido. Ok? Bom, como vocês já fizeram a modelagem, nós vamos partir, nosso ponto de partida é o modelo que foi obtido lá no guia de prática 3. Então, é do guia de prática 3, o resultado do guia de prática 3 é o nosso pontapé inicial para a atividade 5, que é o que a gente está fazendo hoje. Claro, isso aqui, alguma dúvida? Com essa busca de informações anteriores aí, esse uso de resultados anteriores, está tranquilo? Eu acho que tá tranquilo assim. Então, beleza. Então, tô considerando que todo mundo fez para mim, então, o guia de prática 3. E ao final do guia de prática 3, vocês obtiveram lá para mim modelos de primeira ordem. Seja pelo método de resposta ao 3 degrau, ou seja pelo método de resposta de Miller. Ok? Bom, dentre esses modelos, não me interessa qual é a técnica, não me interessa quais são os valores que vocês obtiveram. Lógico, não me interessa como vocês chegaram nesses valores ali de parâmetro do modelo. O que eu preciso? Eu preciso que você fale lá, eu tenho 4 modelos, qual foi meu melhor modelo? Separa esse cara, é esse cara que você vai trabalhar aqui na prática 5. Então, você tem 4 modelos de resultado da prática 3. Vocês têm 4 modelos. Desses 4 modelos, vocês escolhem o melhor e vai trabalhar só com esse melhor modelo. Então, esse é o primeiro item, tá? Aqui do guia de prática 5.
Então, é selecionar o modelo que melhor descreve a dinâmica do sistema para o ponto de operação que vocês estão trabalhando. Cada dupla está trabalhando. Na sequência, eu acho, tá, que todos os modelos obtidos, eu ainda não abri os relatórios, ou foram com com atraso muito pequeno, ou vocês consideraram um atraso nulo. O que eu vou fazer? Eu preciso que esse sistema tenha atraso. Então, vocês vão alterar o modelo obtido, acrescentando o termo de atraso. Indiferente ao ponto de operação que você está controlando, o sistema vai ter um atraso ali de 0,15 segundos. Então, o tetra ele é de 0,15. Pronto, e acabou. Então, nós vamos trabalhar com esses dois modelos. O modelo com atraso, o modelo sem atraso. Tá? Bom, aqui a atividade 3, ela é teórica. Na verdade, ela é uma revisão teórica que vocês vão precisar fazer, que é definir e escrever o método de aproximação por Padé. Método de aproximação por Padé, ele tem uma definição matemática que é mais ou menos o que a gente fez em expansão em série de Taylor. Ok? Então, você tem uma série que você consegue fazer a representação, a descrição, no nosso caso ali, do atraso, tá? É uma formulação matemática que você aproximar N funções. No nosso caso, a gente está usando para fazer isso, para aproximar a exponencial de θs. A gente aproximar isso como uma função linear. Então, na questão 3, é uma revisão teórica sobre o método de aproximação por Padé. Na questão 4, vocês vão aplicar a aproximação de Padé para obter uma função linear para o atraso. Uma função de transferência, na verdade, para o atraso. Então, a aproximação por Padé é comumente usada aqui na área de controle para aproximar o atraso do sistema por uma função linear. Essa função linear que eu estou me referindo aqui é a função de transferência. Então, eu consigo pegar aquele termo exponencial de menos θs e escrever esse termo aproximadamente como uma função de transferência. Então, a minha função de transferência, ela pode ter várias ordens. Sou eu que vou aproximar. Eu que vou escolher. Então, o que eu estou pedindo para vocês fazerem no item 4? Essa aproximação, ela pode ser facilmente implementada usando funções prontas da biblioteca Python Control. O que vocês vão fazer? Vocês vão usar a função control Padé para obter essas aproximações. Não é para fazer nada na mão. E, bom, vai lá no material agora da biblioteca, consulta como que essa função funciona e obtém as funções de transferência. Então, vocês vão obter para mim aqui 4 funções de transferência. A função de primeira ordem, a função de terceira ordem, a função aproximada de quinta ordem e a função aproximada de nona ordem. Então, vou obter 4 funções, cada uma de um tamanho diferente, cada um vai me dar uma resposta diferente, alguma melhor, outra pior. E isso é o que eu peço no item 4. Feito isso no item 4, o que a gente vai fazer então? Vocês vão fazer a simulação para mim do sistema ainda em malha aberta, porém agora o sistema atrasado. Então, simule o sistema fanplate com atraso usando as funções obtidas no item 4 e compare as respostas obtidas. O intuito da questão 5 é avaliar, tá, essa questão de aproximação. Como que a função de primeira ordem está se comportando em relação à função de nona ordem. Vocês podem resolver isso daqui para uma entrada degrau é suficiente para vocês verem essa diferença. Não precisa nem de dar uma sequência de degrau nisso daqui. Tá? Então, uma única resposta ao degrau já é suficiente para poder fazer essa análise. Lógico, você tem que ter a resposta aí do modelo do sistema com a função de primeira ordem, do sistema de terceira ordem, do sistema de quinta e o sistema de nona ordem aí, em série com aquele sistema não linear que a gente tem lá na frente. Bom, eu vou estar disponibilizando um vídeo, tá? Até sexta-feira, que é o prazo que eu peço aí para estar colocando o vídeo,
sobre como fazer essa programação. Como que é feita essa programação? Tá? Basicamente, a gente coloca um sistema em série com o outro. Então, a gente tem uma função de transferência que descreve para mim o atraso. E eu tenho uma outra função de transferência, ou eu tenho o sistema não linear mesmo, que é o sistema real que foi modelado lá na prática 3. Bom, para esse sistema aqui, então, eu só coloco em série com ele o atraso, o comportamento do meu sistema ficar atrasado. Então, eu consigo perceber esse atraso. E meu intuito é avaliar o quê? Esse atraso de 0,15 segundos aí, já que o sistema ele é rápido. Então, eu espero que você vai dar um degrau e 0,15 segundos depois, esse negócio começa a responder. Simplesmente isso. Agora, vai de acordo com a aproximação ali, vai ter coisas que vai aproximar mais de 0,15 e vai ter funções que vai aproximar menos do 0,15 segundos. Bom, então, compare, né, também a resposta. Então, aqui você está comparando as respostas das aproximações no item 6, no item 5. Já no item 6, você compara para mim a resposta do sistema atrasado com o sistema sem atraso. A comparação é diferente. Então, qual é a resposta do meu sistema sem atraso? Como fica a resposta do meu sistema com atraso? No caso, vocês vão estar fazendo isso aqui... Vocês vão estar fazendo isso somente, tá? Essa comparação aqui no item 6 é somente para a aproximação de quinta ordem. A discussão sobre qual modelo ele é melhor ficou na questão 5 e na questão 6 você compara sistema sem atraso, sistema com atraso de quinta ordem, aproximação de quinta ordem, o que está diferente entre as duas respostas? O que isso, qual ou quais aspectos foram alterados ali quando eu coloco o atraso no sistema? Bom, item 7. Considerando que o sistema possui o atraso de 0,15 segundos, projeto controladores do tipo P e PI usando o método da curva de resposta do processo por Zier-Nichols, que vai ser a tabela 8.6, que está nesse material disponibilizado no SIGA-A, e um dos seguintes métodos. Então, vocês utilizam dois métodos para mim. Obrigatoriamente o método de Zier-Nichols e o outro, um método que a dupla vai estar escolhendo. Pode ser o método de CHR, pode ser o método de Cohen-Kuhn aí, ou pode ser o método 3C. Cada método tem uma tabela diferente para fazer essa sintonia desses controladores. Então, escolha um desses três métodos e projeta para mim os controladores P e PI, tá? Então, na verdade, vocês me entregam ali, se vocês for fazer as contas, vocês vão me entregar 4 controladores. 2 proporcionais e 2 proporcional integral. Obrigatoriamente, eu tenho um proporcional integral feito pelo método de Zier-Nichols e tem um outro, que pode ser qualquer um desses três aí, e outros dois, né, um P e um PI, feito por qualquer um desses outros métodos, que a dupla escolhe qual método que ela vai usar. Bom, desenhe para mim o diagrama de controle. Chamo a atenção para isso daqui. Por quê? Lembrem-se que todo o projeto, ele é feito para em torno do ponto de operação. Então, se você está usando a função de transferência, a função de transferência representa, né, a dinâmica do sistema em torno do ponto de operação. Então, se você está com o seu G e esse G representa a dinâmica do sistema em torno do ponto de operação, você pode fechar, você vai ter uma dinâmica ali em torno. Contudo, o nosso objetivo aqui é reproduzir um experimento de laboratório. Então, você tem que aplicar o controlador no sistema real. Nosso sistema real aqui, qual é? O sistema não linear associado da função de atraso. Então, vocês têm que aplicar isso aqui para mim no não linear, tá? Porque o seu sistema real, ele é não linear e tem atraso. Então, vocês vão montar essa malha de controle de forma que isso vai para mim para
o bloquinho, o seu G ali, a planta que você está tratando, é o sistema real. Ok? Isso é necessário fazer esse item para quê? Para que posteriormente vocês consigam então programar a malha de controle fechada. Então, programe e simule a resposta do sistema não linear em malha fechada para cada controlador obtido no item 7. Para as seguintes condições. Então, são duas condições de simulação. Primeiro, a gente está avaliando isso simplesmente numa sequência de degraus. 0, eu estou no meu ponto de operação. 1 é o degrau positivo que você deu lá durante a modelagem caixa preta. Menos 1, o degrau negativo que você deu lá durante a modelagem caixa preta. E o 0,5 e o menos 0,5, esse degrau intermediário, essa amplitude intermediária que vocês deram lá. Então, cada dupla deve fazer a conversão da amplitude do degrau, de acordo com o ponto de operação escolhido. Como o sistema é não linear, pode ser que se eu estou trabalhando ali, vou dar um exemplo aqui, estou chutando, tá, gente? Eu não sei isso não. Se eu estou trabalhando ou controlando a planta em torno ali de 25 graus, vamos dizer que o meu degrau lá ele teve uma amplitude de 5 graus. Se eu vou para 45 graus ali, mudei o ponto de operação, saí de 25 e fui para 45, pode ser que a amplitude desse meu degrau, ele é 3. Então, cada dupla vai ter que avaliar quais vão ser essa referência aqui, substituindo o 0 pelo ponto de controle desejado, que é o que vocês estão trabalhando, no caso que eu falei aqui, 25 ou 45, e o 1, menos 1 e 0, somando e subtraindo as respectivas variações de amplitude. Então, lá de 25 ele iria para 30, voltaria para 25, viria para 20, depois subiria direto para a posição 22,5, acabaria, estabilizava na posição 22,5, chega na posição 30, da posição 30 volta para a posição 27,5 ou 22,5. Na verdade, eu falei até errado. Ele vai para a posição 27,5. Da posição 27,5, ele iria para 30. Depois da posição 30, ele vem para a posição 22,5 e retorna para a posição 25. Basicamente isso que é o que vocês teriam que definir esse vetor de referência aqui, que é o vetor degrau que vocês vão ter que simular a malha fechada. Lógico, cada dupla acertando essas amplitudes aí de acordo com o que foi feito na prática 3. Essa é a primeira. Então, um gráfico, você vai ter um gráfico, 4 controladores, cada controlador com uma resposta diferente, mas todo mundo sujeito a essa sequência de vetores de degraus aí dado pelo vetor R. Rejeição à perturbação, que é o segundo teste. Então, você está fazendo perturbação, você está num processo de regulação, ou seja, você está controlando simplesmente em torno do ponto de operação. Então, vamos considerar que meu ponto de operação é 25. Então, o meu sistema está em malha fechada, já na condição inicial dele, já no ponto de operação, ou seja, 25. Então, ele não tem... como é que fala? Ele não tem nenhuma oscilação, nenhuma variação. Ele vai permanecer nessa condição por 2 segundos de simulação. De repente, eu vou chegar no meu sistema que está em controle e vou soltar uma moedinha. Essa moedinha equivale a 20% da massa da minha placa. Então, por isso que eu altero a massa da placa ali. De quanto? Num instante de tempo de 2 a 12 segundos. Então, no instante de 2 a 12 segundos, a minha massa de placa ela foi perturbada. Por quê? Eu coloquei uma moeda que não estava no meu modelo de dinâmica. Eu coloquei essa moeda sobre a minha placa. Posteriormente, assim que dá 12 segundos, eu vou lá e retiro essa moeda de cima da minha placa. E a minha placa volta a ficar com o peso normal, que é o que ela foi modelada. Qual que vai ser a dinâmica desses controladores que a gente está fazendo para essa situação? Como ele vai conseguir rejeitar ou ele não consegue rejeitar essa perturbação? Essa é a análise que vocês têm que fazer aqui para mim nesse item B. Assim como cada dupla tem que acertar a amplitude
do degrau, a dupla também tem que acertar a janela de tempo. Dependendo do ponto de operação, o sistema consegue alcançar o degrau com 2 segundos. Dependendo do ponto de operação, o sistema leva 8 segundos para chegar no ponto de operação. Então, tem dinâmica mais rápida, tem dinâmica mais lenta, dependendo da região que eu trabalho ali no sistema. Então, a escala de tempo ali, cada dupla vai ter que definir de acordo com a constante de sistema, constante de tempo do modelo dele em torno do ponto de operação. Bom, terminei as simulações. Vocês vão fazer para mim a análise e avaliar a resposta da malha fechada que vocês obtiveram aí. E vai retirar, tá? No caso, isso aqui está referente. Eu vou até completar essa frase aqui da equação 10. Mas vocês vão fazer essa análise a partir da resposta. Deixa eu só ver se eu coloquei isso aqui. Pode ser a partir desse primeiro degrau aqui. Então, vocês vão tirar essa informação. Eu vou completar lá a partir da análise gráfica do item 9.A. O que é o item 9.A? É o degrau positivo. Então, você deu um degrau positivo. Como é que ficou essa questão aqui de informações de transitório? O máximo sobre o sinal, o tempo de subida, o tempo de acomodação. Quais são essas características do sistema em malha fechada? Então, é isso que eu quero aqui no item 10. O item 11 cai nessa análise de regime em regime permanente, que é o que o Gustavo falou pra gente aqui no início da aula, que eu perguntei aonde que você estava. Então, a análise de índices de desempenho é justamente estar medindo e mensurando esse erro em regime permanente. O IAE, o ITAE, o RMSE, tá? Então, vocês vão quantificar fazendo esse cálculo aí para mim do IAE, o ITAE e o RMSE. O RMSE, vocês já fizeram isso em práticas anteriores. Qual índice é novo? É a integral do erro absoluto e a integral do erro absoluto no tempo, que é o IAE e o ITAE. Estão relacionados com o fato da gente medir esse erro em regime permanente, em ambos os casos, tanto o IAE quanto o ITAE. E comentar cada linha de código para me entregar o código também junto com o relatório. Essa prática, gente, ela ficou grande, ficou extensa, tá? Ela ficou eu percebi isso ontem. E o que eu vou estar fazendo? Eu estou entrando com essa prática hoje. É muita coisa para vocês programarem. Então, pelo nosso cronograma, a gente teria 3 práticas. Uma prática hoje, a prática de hoje, e 2 práticas sequenciais para o relatório final. Então, a próxima aula, eu vou estar disponível para tirar dúvidas sobre esse experimento e sobre essas informações que vocês têm que implementar e retirar da prática de hoje. Então, eu vou colocar mais um plantão de dúvida único e exclusivo para essa prática de hoje, tá? Por quê? Porque ela está extensa. Então, como ela está muito extensa, eu não vou entrar com mais uma prática nova na semana que vem. Então, semana que vem, ela é para dúvida, para compensar o tamanho dessa prática aqui, esse monte de coisa que a gente está programando aqui, previsto para realizar na prática de hoje, na prática 5, ok? Então, em vez da gente fazer ao total 7 práticas, a gente vai fazer 6 práticas apenas. Então, a gente entra com a prática 5 hoje. Semana que vem eu fico disponível para esclarecer dúvidas sobre a prática 5. E na semana seguinte, então daqui 15 dias, eu entro com a última prática aí do semestre, que a gente faz essas análises características, que vai ser mais dedicada à análise frequencial do sistema em malha aberta. Ok? Dúvidas, perguntas sobre a prática, primeiramente? Alguém tem alguma coisa, algum ponto que não entendeu? Dúvida não, Lucas. Eu conferi aqui, o capítulo, falei errado, inclusive, é capítulo 4 do DORP, 7 do MISE e 5 do LUGAT. Beleza, mas se o conceito de erro em regime permanente ele já surgiu no capítulo 4,
Tô falando pelo livro do Dorff como referência. Ok. No capítulo 5 tá o cálculo desses índices aqui, tá? O índice IAE e o índice ITAE, a fórmula de cálculo desses índices está implementada e apresentada no capítulo 5 do Dorff. Beleza? Que é só fazer a conta. Se está definido o que é o erro de regime permanente, é só calcular, definir valor para ele. Aí, como que você define o valor do erro em regime permanente, isso está explicado no capítulo 5. É uma equação só, apenas você aplica direto. Ah, sim. É que eu acho que o Walter tinha só introduzido um pouco e não tinha chegado nesses índices ainda não. Beleza, mas é muito direto mesmo. Então, é somatório. O que vocês vão fazer aqui, tanto no IAE quanto no ITAE, é somatório do erro, a cada instante. Então, você vai lá e faz a referência menos a resposta do sistema, você tem o erro. Pega o módulo desse erro e soma. Isso é o IAE. O ITAE, você pega essa soma a cada instante e multiplica pelo período de amostragem ali, que é o intervalo que você está simulando. 0,01 segundo ou 1 milissegundo e pronto. É isso daí, é esse somatório que vocês têm que fazer. Então é bem tranquilo de fazer o somatório desses índices aí. É realmente somatório. Entendi. Alguma outra dúvida em relação à prática? Ó, são 2 momentos novos que vão surgir nessa prática, tá? O primeiro momento, que aí sim a gente começa a explorar um pouco mais a biblioteca, é a simulação do sistema com atraso. Para isso eu vou disponibilizar um vídeo. O segundo momento, tá? É a implementação dos controladores. Eu também vou estar disponibilizando aqui um vídeo sobre como fazer isso. Apesar de eu não ter colocado aqui, mas eu vou ensinar, vou disponibilizar um vídeo dedicado sobre como fechar a malha do controlador aqui no caso. Ok? Só para ajudar mesmo nessa transição aí da biblioteca aí do Python. Então pega um exemplo diferente, vou implementar, olha, tenho esse controlador, não vou falar nada sobre controlador, demonstrar passo a passo. Fala, olha, cheguei que a minha função de transferência do controlador é essa daqui. Beleza, e agora? Vou implementar ela, é desse jeito aqui que eu faço na programação. O foco lá é na programação e não em como chegar no controlador. Tranquilo? Para facilitar um pouco a vida de vocês em relação ao Python, em relação à programação Python. Ok? Ok. Turma, a aula acabou. Estou à disposição agora para dúvidas sobre o trabalho que deve ser entregue aí no sábado. Alguém com alguma dúvida que precisa de esclarecimento? Matheus, você viu o e-mail ontem, que eu te respondi ontem à noite? Você entendeu o problema lá que você tinha me mandado por e-mail? Você entendeu a solução? Sim, eu entendi. Obrigado, viu? Não, de nada. Era para vocês não perder. Acabou que a gente vacilou na análise do sistema de vocês. E tirando aquele problema de valor, de velocidade ali naquele gráfico que você mandou, a dinâmica é aquela mesmo. A posição não vai parar, porque o seu motor está girando constantemente. Então, em partes, se você olha ali somente para o gráfico de posição, que era o objetivo inicial que vocês estavam modelando, ele realmente tem que andar, porque o motor está constantemente girando. Então, ou o elevador está subindo ou o elevador está descendo. Então, a posição vai aumentar. Aquilo faz sentido. Agora, para parar numa posição correta, você precisaria ali de um servo motor ou daquela questão da automação. Que aí seria sensor VIN de curso, algum outro tipo, ou lógica de PLC, alguma coisa de outro tipo que não tem a ver com o que a gente quer fazer aqui ao longo disso. Então, para evitar um transtorno maior para vocês, faz o controle de velocidade. Que aí sim o degrau vai valer. Você pode aplicar todos aqueles métodos lá, seja o método de 3 parâmetros ou o método de Miller, e você está controlando a velocidade de deslocamento entre um ponto e outro. Obrigado. Beleza? Então, tranquilo. Alguma outra dúvida aí, pessoal? Alguém que tá com dúvida e tá com algum problema que não conseguiu esclarecer sobre o trabalho a ser entregue sábado?
Lucas, Sim, tava Gustavo. resolvendo dúvida da estrutura de escrever um relatório, né? A gente tem que escrever lá no formato do artigo científico, né, certo? Porém, a estrutura, tipo assim, os tópicos para colocar, tem que ser tipo parecido com o que a gente já vem fazendo com você, que é tipo introdução, preliminares, ou são tópicos totalmente diferentes? Não, na verdade o artigo isso ainda é mais claro, porque lá você tem resumo, você tem abstract, do abstract você vem para a introdução, obrigatoriamente você tem a revisão de métodos, fez a revisão de métodos, você faz o desenvolvimento do trabalho, que é isso. Lembra, desenvolvimento você chega na solução genérica, no resultado você faz a substituição numérica Sim. e apresenta os gráficos. Lembrando que no resultado você tem as discussões e conclusão. Então a estrutura ela é mais definida ainda. Entendi. É também bem parecido com o que a gente já vem. É praticamente a mesma coisa. Aham. A diferença é que o texto que você tem ali no artigo, que é a proposta agora do trabalho, a sua condensação de informações ela é maior do que no relatório. No relatório você pode falar mais porque você tem um espaço maior para você falar. É mais direto, né? Lá é mais direto. Lá você não tem muito tempo para ficar passando passo a passo de equação. De uma equação você tem que ir direto para outra sem mostrar um passo a passo, sem mostrar algo do tipo. E até mesmo nos seus comentários você tem que ser mais direto. Não dá para você fazer discussões muito longas por conta de espaço. Então acaba que ele é um relatório, basicamente, mas bem mais compactado. Então você tem que trabalhar melhor aí o poder de síntese. Viu? Entendi. Obrigado. De nada. Turma, se ninguém tiver mais dúvidas, então a aula está encerrada aqui, vocês estão liberados. Tá bom, então até semana que vem. Até, gente, qualquer dúvida, se precisar, pode me procurar, manda e-mail, manda mensagem, qualquer coisa a gente tenta marcar um horário se a gente não conseguir resolver por e-mail, tá bom? Tô à disposição aí, abraço a todos então. Um abraço. A última dúvida desse relatório aí. Vai ter essa prática 5 e ainda a prática 6, aí vai fazer um só, né? Isso. É porque o último relatório ele ia ser prática 5, 6 e 7. Eu tirei uma prática porque essa prática aqui ficou grande, Beleza. tá? Então um abraço, gente. Valeu. Tchau.